Shalom para todos. Vamos estar fazendo uma pequena reflexão na palavra do Senhor no livro de Zacarias, capítulo 12, do versículo 2 em diante. E eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que o regem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Porque profecias como essa, capítulo 12, profecias como a do capítulo 14 do livro de Zacarias, onde fala que o Senhor colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, falando especificamente de Jerusalém, tem que se cumprir literalmente. Não há como figurar aqui. Não há um motivo para tentarmos dar linguagem figurativa a esse contexto, mas sim uma Jerusalém literária que está lá hoje em Israel. E primeiramente, o Senhor disse que ia fazer da cidade de Jerusalém uma pedra pesada e um cálice de tontear para todos os povos. A pedra pesada e o cálice de tontear é figura, mas a Jerusalém é o literal, ou seja, é o que vai fazer com que todas as nações se abalem. Hoje, se você vê o grande joguete do problemas de tratados de paz, está com Jerusalém. Os árabes querem Jerusalém, tanto os árabes descendentes de Ismael como os árabes descendentes de Ló. Você pode ver lá no Salmo 83 que muitos dos árabes descendem de Ló e outros também descendem de Ismael, como está registrado em Gênesis. E tanto os árabes descendentes de Ló como os árabes descendentes de Ismael querem Jerusalém. E os judeus também afirmam ser dele. E por consequência disso, e Jerusalém é dos judeus, é de Israel, por consequência disso, especificamente a cidade de Jerusalém se tornou uma pedra pesada para todos os povos. O grande problema do tratado de paz está ali. Exatamente como disse aqui, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos e todos que o regem. Mas essa profecia simplesmente se desencadeou, mas não se concretizou. Porque a Bíblia diz que contra ela se juntará todas as nações da terra. Quando Deus diz todas, é todas mesmo. Incluindo os Estados Unidos, que hoje defende Israel, incluindo o Brasil, né, que apesar de, além de não defender Israel, ainda tem dado apoio à Liga Árabe. Mas enfim, todas as nações se voltarão contra Jerusalém, especificamente a cidade de Jerusalém. Vamos ver os motivos pelo qual esse texto deve ser interpretado literalmente. No capítulo 9, versículo 9, nós temos uma profecia premeditiva, falando do Messias. O livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Diz assim: Alegraste muito, ó filho de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, um jumentinho cria de jumento. O judaísmo rabínico, quando você vai interpretar isso literalmente, eles dizem que não. Eles dizem, não. O jumento aqui é figurativo. Então, nós sabemos que isso se cumpriu com Cristo. Lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, verso 5, está lá. Jesus Cristo entrou montado especificamente num jumento, não era figurado, e fez a sua entrada triunfal, onde na sua entrada triunfal parou as 70 semanas de Daniel para cumprimento da última Shavua, a última semana, dias de anos, 7 anos lá, que ainda vão se cumprir da tribulação. Mas nós sabemos que ele entrou realmente em Jerusalém, não foi figurativo, e foi literalmente montado num jumento. É literário. Se isso aqui se cumpriu literalmente, por que figurar o capítulo 12? Se nós olharmos o capítulo 10, capítulo 11, do versículo 9 a 14, não vamos estar lendo tudo aqui, mas você vai ver que o profeta Zacarias está profetizando que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Né? Verso 12, ele disse, eis-vos parece bem dar-me o meu salário, e se não deixar pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Pode ler todo o contexto, ele está falando que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata.
O judeu que não acredita que Jesus Cristo é o Messias tenta distorcer, dizer, não, na verdade o Messias não vai ser vendido, não tem nada a ver, essa moeda, não é prata. Mas nós sabemos que isso se cumpriu literalmente com lá registrado em Mateus capítulo 27, verso 9 a 10, quando Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas, foi especificamente 30, foi de prata. E aquilo que ele tinha que fazer com a moeda, jogar no campo, exatamente, tudo está aqui cumprido literalmente. Por que figurar o capítulo 12? Por que figurar o capítulo 14? Então, o mesmo falha que o judaísmo rabínico comete em figurando o capítulo 9, verso 9, o capítulo 11, do versículo 7 a 14, aqueles que acreditam na teoria da substituição, aqueles que acreditam que a igreja tomou lugar de Israel, que a igreja não tomou lugar de Israel, a Israel é a nação terrena e a igreja é a nação celestial, como está nas cartas de Pedro, claramente, eles tentam figurar isso. Eles, não, Jerusalém aqui não é bem Jerusalém. Como o judaísmo rabino diz, não, o jumento aqui não é montado no jumento. Ah, não. Eles falam, não, o Monte das Oliveiras aqui não é exatamente o Monte das Oliveiras, como muitos tentam distorcer. Mas por que o livro tem um caráter tão literal nos cumprimentos das profecias referentes especificamente a Cristo na sua primeira vinda, e não teria este mesmo caráter referente à sua segunda vinda? Ou seja, nós cremos que Jesus Cristo é o Yeshua, o Machias, o verdadeiro Messias prometido, nós damos caráter literal até o capítulo 11 e depois vamos saindo figurando tudo do capítulo 12 para frente? Não é assim. É literal. É literalmente, depois que Jesus Cristo arrebatar o raptato da igreja, ele vai voltar a tratar com Israel, concluindo a sua primeira vinda, que a sua primeira vinda vai se concretizar quando ele buscar a noiva, na sua segunda vinda, após uma Shabuah, 7 anos de tribulação, após ocorrer o tratado de paz que o anticristo vai fazer com Israel, o mundo, após a grande paz falsa, após tudo, a promessa do jardim do Éden no mundo, após tudo isso, a destruição, a batalha do Armagedon, Jesus Cristo voltará especificamente para Israel. E as profecias daqui são literal. Então por isso eu quero chamar a atenção do querido leitor para tomar cuidado com essas pessoas que tentam figurar muito, dar muito valor figurativo, espiritualizar o contexto de uma forma forçada. Porque você pode notar, querido ouvinte, que quando você interpreta o texto como ele realmente é uma interpretação fisiológica, natural. Quando você vê alguém tentando forçar a profecia para encaixar na ideia dele, tome cuidado, sabe? Fique muito atento. As profecias se cumprirão literalmente. Vamos ver Zacarias, capítulo ainda 12, do versículo 10. Diz assim, Zacarias capítulo 14, versículo 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram. Prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Ele está falando de o primogênito, o Filho de Deus, que será transpassado. Olharão para Deus a quem é transpassado. Quando nós falamos isso aqui para o judaísmo rabino, ele diz, não é Jesus transpassado na cruz. Mas nós sabemos que se cumpriu, está lá em João capítulo 19, verso 35, 37. João capítulo 19, verso 37. Onde Jesus Cristo é transpassado com as suas mãos, seus pés, pela lança. Cumpriu literalmente. Então, como é que nós podemos dar um caráter tão literário para isto, e sabemos que isso cumpriu literalmente com Cristo na sua primeira vinda, e tentar simbolizar tudo na segunda vinda? Isso não é ser espiritual. Sabe, tem pessoas que gostam muito de dizer assim, não, é o texto por detrás do texto, a simbologia, e ama simbolizar tudo para dar um toque mais místico nas suas palavras, para impressionar. Mas isso é egoísmo, é orgulho religioso. Vamos interpretar a palavra de Deus como ela realmente determina, que ela dá a pergunta, ela dá a resposta. Não é nós que interpretamos a palavra de Deus. As perguntas e as respostas estão aqui. Ela, a própria palavra, ela pergunta e ela responde. Então, por isso,
gostaria de chamar a atenção do querido ouvinte para um caráter mais literário do livro de Zacarias e tomar muito cuidado com esse exagero no simbolismo para tentar dar um toque mais místico, mais belo na sua palavra. Tome cuidado, querido ouvinte. Tem muitas pessoas hoje, pregadores bons, mas tem muitos que querem se aparecer, se mostrar, gosta sempre de mexer com temas polêmicos e distorcer a palavra segundo possa ficar mais belo, mais bonito. Que Deus abençoe a todos.